vem da história do senador José de Arimateia, que, pelo seu papel na política do governo romano, na altura do Senhor Jesus, ele intercedeu pelo corpo. Ele foi até Pôncio Pilatos e pediu o direito de tirar o corpo de Jesus da cruz e dá-lo um sepultamento digno. Aquilo ali era profético, aquilo ali estava profetizado. Veja, um político foi usado por Deus para cumprir uma profecia de que nenhum dos ossos do Senhor Jesus seria quebrado e que ele iria ressuscitar. Então, para isso, o seu corpo físico precisava ser preservado. E quem Deus usou para fazer isso? José de Arimateia. Então, José de Arimateia cuidou do corpo de Jesus por aqueles 3 dias até a ressurreição. E é o que aqueles que trabalham, que atuam na sociedade politicamente, eles trabalham para proteger o corpo de Jesus, que é a igreja. A igreja é o quê? É o corpo de Jesus, até a ressurreição. Até a próxima ressurreição, que é quando haverá o arrebatamento. Preservar esse corpo, que é a igreja, até Jesus voltar e levar a sua igreja com ele. Enquanto isso não acontecer, nós precisamos de José de Arimateia para preservar o corpo de Jesus. Mas existem ameaças, existem problemas. Por exemplo, qual um problema que por muito tempo atrasou o papel da igreja nesta área? O problema que se acreditou, se espalhou no meio evangélico por muito tempo a ideia de que a política é do diabo. Por muitos anos, e ainda hoje, na cabeça de muitos membros da igreja, muitos que se dizem cristãos, eles pensam o seguinte: quando fala a palavra política, logo se associa com algo negativo, com o diabo, com demônio, com corrupção, com sujeira, com tudo que não presta. Então é natural que muitas pessoas da igreja que estão buscando o que é justo, o que é limpo, o que é certo, elas pensem assim: eu não devo me misturar com política porque isso é do diabo, isso é corrupção, isso é coisa errada. Mas não é esta a ideia bíblica, não é este o pensamento bíblico, porque a política, ela sempre existiu, inclusive na Bíblia. E como eu falei, gostando ou não, a igreja não existe independente da política aí fora. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A igreja não existe independente da política. Então, gostando ou não, nós temos de fazer parte disso. Não fazer parte da corrupção, nada disso. Porque quando se fala em política, política é a arte de governar. Política é a arte de governar. Mas quando você ouve associado à palavra política temas como corrupção, sujeira, roubo, etc., você não está falando da política, você está falando de políticos corruptos. Você está falando de políticos, de pessoas que entraram na política com más intenções e ali se aproveitaram do poder e fizeram coisas erradas. Assim como em todas as áreas e esferas da sociedade, existem os bons e os maus, inclusive na igreja. Sim ou não? Inclusive na igreja. Existem os bons pastores e os maus pastores. Aqueles que são de Deus, que dão a vida pelo povo, e aqueles que são mercenários. Aqueles que se aproveitaram do povo, aqueles que não tiveram as intenções corretas no coração. Não é por isso que a igreja é suja. Mas alguns que se aventuraram na obra de Deus foram sujos, se fizeram de sujos. Então, vamos separar as coisas. A política não é do diabo. Muitos políticos podem até se dizer são do diabo. Muitos políticos, muitos que atuam nessa área, fazem a vontade do diabo. E não tenha dúvida que há mais os que fazem a vontade do diabo lá dentro do que os que não. Mas eis uma razão ainda maior, mais uma razão para nós estarmos lá. Sim ou não? Para poder representar
o bem. E não deixar que somente aqueles que querem o mal, que são usados pelo diabo, estejam representados ali. Então, a gente tem que vencer essa crença errada. Política é do diabo. Política não é do diabo. Há políticos do diabo. Mas a política é um braço, uma forma que nós precisamos usar para fazer valer o impacto da fé na sociedade, o impacto da justiça na sociedade.